Olá, estamos começando mais um NucleaCast. Eu sou Alexandre Canazzo, editor-chefe do portal Canal Energia. Estou apresentando este podcast a convite da Abidan. Estamos recebendo hoje Luiz Fernando Paroli, diretor-presidente da Embepar. Para quem não conhece um pouco a Embepar, ela foi criada agora depois da privatização da Eletrobras para ficar, com a parte que não podia ser privatizada. E aproveitando isso, Paroli, queria que você falasse um pouquinho o que é a Embepar, o que ficou com vocês e o que vocês estão fazendo agora. Tá. Primeiro, Alexandre, obrigado pelo convite, prazer poder estar aqui, poder estar participando e ter essa conversa com você aqui. É uma oportunidade muito importante a gente poder falar um pouquinho da Embepar, como você disse, é muito jovem, né? A Embepar é uma empresa que tem apenas 2 anos de idade. Ela foi criada realmente nesse contexto que você disse. Quando da privatização da Eletrobras, existiam algumas empresas dentro da Eletrobras, Itaipu e Eletronuclear em especial, que não poderiam ser passadas para iniciativa privada, né? Então era necessário ter uma holding, que era uma empresa 100% governamental, ligada à União, que pudesse ser a controladora destas empresas, né? Então foi feito um arranjo, todas as ações de Itaipu foram passadas para a Embepar, que é metade, né, na verdade, porque a metade, o governo brasileiro é dono da metade, a outra metade é do governo paraguaio. E no caso da Eletronuclear, foi feito um arranjo também em relação às ações com direito a voto e as ações preferenciais, né, as ações ON e PN. Então, a gente possui 60 e poucos % do total das ações com direito a voto na Eletronuclear e 30 e poucos das preferenciais. E a Eletrobras, né, que era a antiga detentora, ela possui ao contrário, mais ou menos 60 e poucos % das preferenciais e 30 e poucos da ordinária. Depois, né, o ano passado, também foi transferido para a gente, como um aporte, a indústria nuclear brasileira, que é o INB. Né? Então, no geral, hoje, o que a gente faz? O INB faz exploração do urânio, desde a mina, que a gente já tem uma mina em funcionamento lá em Caetité, na Bahia, né, até todo o modelo de desenvolvimento, enriquecimento, conversão, reconversão, criação das pastilhas e do combustível nuclear. Isso tudo é feito pelo INB e ela fornece esse produto, que é o combustível nuclear, para a Eletronuclear, para as usinas de Angra 1 e Angra 2, né? E possivelmente para Angra 3, que também a gente vai provavelmente falar dela aqui um pouquinho daqui a pouco. Então, todo o ciclo nuclear brasileiro, industrial, vamos dizer assim, ele é feito pela Embepar, né, através das suas subsidiárias, INB e Eletronuclear, certo? Além disso, a gente, como tem também a participação em Itaipu, né, então a gente também participa da governança lá de Itaipu, que continua sendo das maiores do mundo. Sem dúvida. E é muito orgulho para o Brasil. Exato. Falando um pouquinho da Eletronuclear, a empresa tem, como você falou, as duas principais, as duas usinas operantes do Brasil e tem o projeto da terceira. Né? Como que está a Eletronuclear hoje e como que está esse projeto de Angra 3? Tá. A Eletronuclear, ela passa por um momento muito difícil. Por quê? Porque os atrasos que aconteceram em Angra 3, né, acabaram que prejudicaram o fluxo de caixa da empresa, certo? Prejudicaram por quê? Porque você tem que fazer toda a manutenção do site, tem uma dívida que foi assumida no passado e que a Eletronuclear tem que honrar e vem honrando essa dívida junto ao BNDES e à Caixa. Então isso afetou o fluxo de caixa da Eletronuclear. Né? Mas é uma empresa muito forte e vem suportando tudo isso ao longo do tempo. Em relação a Angra 1, nós temos um desafio que é o seguinte: a extensão de vida útil de Angra 1, que é um passo muito importante. Nós temos usinas com a mesma tecnologia de Angra 1, que hoje lá nos Estados Unidos já passaram de 60 anos de funcionamento. E nós estamos agora trabalhando na extensão de vida útil por mais 20 anos. São necessários investimentos na ordem de 3,2 bi se mantivermos os impostos e de 2 ponto alguma coisa caso a gente consiga fazer um renuclear e a gente evitar esses impostos. Mas são investimentos importantes
né, é uma usina que produz acima de 600 megawatts, então, assim, e na base, né, então, é muito importante para o Brasil a manutenção de Angra 1. E nós vamos trabalhar nisso. Se for necessário, a Embepar vai fazer alguns aportes para a gente poder fazer, mas, obviamente, a captação do dinheiro vai acontecer e aí a gente vai poder sanar essa dificuldade de fluxo de caixa temporário que a Eletronuclear está tendo. Entendi. E falando assim de Angra 3 especificamente, como está o projeto para a retomada? Que ponto ele está e como que vocês esperam que ele vai evoluir? Perfeito. O que acontece? Angra 3, nós temos uma discussão que o principal entrave é a questão da tarifa, né? Quando você pega todos os custos, que inclui parte dos custos do passado, né, dessa paralisação que foi feita, né, e de todos esses custos extras que aconteceram depois de 2015, em função dos problemas que nós tivemos na construção, quando você inclui todos esses custos, a tarifa fica alta, né? A tarifa sobe muito mais em relação àquilo que deveria ser. Então, nós estamos fazendo um novo estudo e a gente está tentando separar para ter a decisão política, porque o que acontece? Em função dos problemas que nós tivemos, o TCU está muito envolvido na questão de Angra 3, certo? Então, o edital está passando pelo TCU, né? O modelo de contrato passando pelo TCU, inclusive estão em audiência pública agora, né? Os contratos estão disponíveis e o edital está disponível, né, para contribuição de todos os stakeholders e tudo mais. Nós estamos trabalhando para quê? Para que a gente possa entregar ao governo um estudo tarifário com algumas alternativas que possam mitigar as ações desses custos extras que estão compondo a tarifa. Eu acho que o que aconteceu é uma discussão que é muito importante para o consumidor. Quando eu assumi há 8 meses aproximadamente, quando começou essa discussão, a gente percebia o seguinte: o BNDES estava feliz porque ele era o financiador, a Caixa estava feliz como financiadora, a Eletronuclear estava feliz porque a tarifa paga os custos, a Framatome estava feliz porque ela vai receber uma vez que a tarifa paga os custos, certo? E a visão do consumidor estava faltando, certo? Ou seja, quem que está olhando com o olhar do consumidor? Então a gente decidiu introduzir o olhar do consumidor e ver o que é possível, olhando com a visão do consumidor, o que é possível a gente melhorar nessa tarifa. E conseguimos alguns aspectos importantes, 4 principais. Número 1, se a gente tiver um renuclear federal, a gente vai afetar positivamente, no caso aqui é para baixo, né? A gente vai afetar positivamente a tarifa. Um renuclear estadual, conversando com o Estado do Rio de Janeiro, ele está disposto a fazer também vai afetar a tarifa para baixo. Tem a questão da RGR. A RGR é uma taxa que se paga em caso de acidentes, né, de ter um fundo que possa preservar algumas ações do setor. No caso da nuclear, nós já temos o fundo de descomissionamento, então nós entendemos que não faz sentido também pagar a RGR, que é mais comum nas hidrelétricas, certo? E também a gente, de repente, trabalhar no retorno dos acionistas, no caso a Embepar e Eletrobras, certo? Então, esses 4 fatores podem afetar a tarifa, né, trazendo essa tarifa para patamares muito mais aceitáveis, e isso vai fazer com que a decisão política possa ser tomada com a visão do consumidor, né? Esse governo tem sempre essa visão de que nós temos que ter sustentabilidade, as decisões têm que ser economicamente viáveis, porém também temos que ver os impactos da população, perfeito? Então isso poderia aumentar a tarifa, então a gente introduziu essa questão da visão do consumidor em relação à tarifa. Com esses aspectos, acho que a gente vai trazer a tarifa para patamares mais razoáveis e o governo vai poder tomar essa decisão, certo? Então o que a gente fez foi pegar o máximo de informação que a gente tem, e a gente tem uma definição de um CAPEX que foi feito por métodos diferentes e chegaram a números muito parecidos, certo? E a gente vai usar esse CAPEX, que ainda não está 100% detalhado, como precisa ser no edital, por exemplo, né, ou na especificação, usar essas informações para poder passar para o governo. Olha, com esse CAPEX aqui, que está 98%, 99% preciso, a tarifa pode ser tanto, se esses pré-requisitos forem colocados. Então, assim, o que está pegando mais agora em Angra 3 é mais a tarifa do que a parte financeira? Sempre foi. A parte financeira sempre foi financiável,
certo? Sempre tem, como a gente está falando, de uma tarifa regulada, né, que tem garantia de recebimento. Então, isso sempre foi financiável, né? Sempre a ideia, o plano sempre foi não usar recursos orçamentários da União para poder fazer isso. É financiar e a usina se pagar ao longo do tempo. Sempre foi assim. O que realmente pegava é que, calculando simplesmente assim, a tarifa ficava muito alta, né? Com os parâmetros colocados em 2021, a tarifa ficava muito alta. E aí o consumidor ia pagar por um erro que não foi ele que cometeu, né? Foram outras pessoas que cometeram os erros que atrasaram a usina. Então o consumidor não podia ser penalizado. Então a ideia é essa, a gente trazer isso para um patamar razoável e poder aceitar. O que mais pesa na decisão é realmente a tarifa ultrapassar os limites razoáveis, uma vez que hoje nós temos energia solar que está mais barata, energia eólica que está muito mais barata, a solar. Então, acho que isso tem que pesar na nossa decisão, né? Agora, é fundamental pensar o seguinte, a energia nuclear tem outros atributos que as energias eólica e solar, apesar de estar com um preço bom, não tem. Então, esses atributos também precisam ser valorizados, né? É uma energia de base, uma energia firme, e ela dá uma sustentação em momentos em que o país pode ter algum problema de crise, como aconteceu em 2021. Em 2021, né, tivemos um problema. Hoje, graças a Deus, estamos numa situação melhor, o preço da energia está bom, né, os reservatórios estão recompostos, temos investimentos em eólica e solar que estão sustentando o crescimento da nossa demanda, mas eu acho que a energia nuclear ainda cumpre o seu papel e ela é muito importante. E você já tem assim, um prazo para entregar esse estudo da tarifa para o governo? Amanhã. Amanhã vai ter? Amanhã, Amanhã a gente começa a entregar esse estudo, certo? Então amanhã nós teremos uma reunião eletronuclear, BNDES e Embepar, com o MME, onde o BNDES, certo? Veja bem, tudo que eu estou falando não é a minha opinião. A única decisão que nós tomamos foi realmente separar a decisão detalhada da informação necessária para poder entregar. E o BNDES já tem isso pronto. Então, quando eu falo que o CAPEX está 98%, 99% preciso, não sou eu que estou falando. É o BNDES que está falando, certo? Que é a empresa que foi contratada para desenvolver o modelo. E amanhã o BNDES começa a entregar isso ao MME. Por que eu estou dizendo começa a entregar? Porque possivelmente o MME vai pedir novos dados, talvez novos estudos, novos modelos, novas fórmulas, e aí o BNDES vai ter que voltar para a prancheta e de repente fazer alguns ajustes. Eu vi o estudo já, eu sei como é que obviamente já discuti isso com o BNDES, junto com a Eletronuclear, eu acho que está muito bom. Não acredito que a gente tenha grandes novidades em relação ao que está lá, mas obviamente lá no MME tem pessoas muito preparadas e muito inteligentes que podem contribuir positivamente em relação a isso. E falando um pouquinho de Angra 1, qual a importância dessa extensão da vida útil dela? Na verdade, ela é fundamental. Angra 1 é 1/3 da receita da eletronuclear. Se a eletronuclear sustentou, né, essas despesas ao longo do tempo, mesmo isso prejudicando seu caixa, foi através das receitas de Angra 1 e Angra 2, certo? 1/3 da receita da eletronuclear é Angra 1. Então, a gente perdeu 1/3 da receita, não vou conseguir diminuir 1/3 das minhas despesas, obviamente, né? E, além disso, a eletronuclear já se prepara para ter Angra 3. Então, na verdade, ela está tendo, como eu disse, despesas extras em relação à Angra 3. Então, é fundamental que a gente consiga. Nós estamos muito confiantes. As conversas que nós temos com a eletronuclear, né, tem com a CNEM, e que o presidente Raul me reporta, e que também eu já participei de algumas, são de que a CNEM está satisfeita, existem alguns investimentos para serem feitos durante esse ano. O presidente Raul costuma falar, e é verdade, é como se fosse um pit stop. Então, na verdade, a extensão de Angra 1, a extensão de vida útil de Angra 1 vai ser feita em 4 pit stops. O primeiro agora, em 2024, depois 2025, depois 26, 27 e 28. São 4 pit stops, ou seja, quando há a parada técnica que é necessária, você faz todo o modelo. Mas daqui até a parada técnica, a gente precisa fazer as contratações, estar preparado, né, para que naquele mês de parada a gente consiga fazer tudo o que é necessário, né? Então, a gente está muito confiante. Tivemos algumas discussões, vamos dizer assim, com a Eletrobras em relação a se fazer esse investimento, mas eu acredito que nós vamos ter uma reunião com a Eletrobras
acho que depois da manhã. Eu acredito que a Eletrobras também vai estar junto nesse projeto. Ela tem um bom retorno, um retorno viável, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista técnico, e o não fazer seria um prejuízo muito grande, né? Então eu acredito que a Eletrobras vai estar com a gente nesse projeto também. É bom. E, assim, qual na sua visão é a importância da energia nuclear na matriz energética brasileira? Olha, eu acho que tanto o desenvolvimento da energia nuclear brasileira, ela é importante tanto do ponto de vista da matriz, quanto do ponto de vista da tecnologia, certo? O Brasil tem lá no INB uma tecnologia de produção de combustível nuclear que, sei lá, 10 países no mundo tem, 12 no máximo. E desses 10, 12, apenas metade realmente executam esse conhecimento. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm o conhecimento, mas não aplica, porque ele acha mais barato comprar do que fazer. E nós temos essa tecnologia. E como o Ronheiser da Framatome ainda falou hoje, a tecnologia brasileira, inclusive, é avançada em relação a muitos países. É melhor, né, o nosso modelo de enriquecimento ainda é melhor do que muitos países. Então, eu acho importante a gente pensar na energia nuclear como a matriz inteira, desde a produção, né, a retirada do urânio, a produção do combustível e a energia elétrica produzida. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa assim, o Brasil tem muita hidrelétrica, o Brasil tem muito solar, muita renovável e tudo mais, tal. Mas o Brasil, apesar de ter isso tudo, também tem usina a carvão, certo? Apesar de ter tudo isso, a gente tem a gás. Apesar de ter tudo isso, tem bagaço. Apesar de ter tudo isso, a gente tem outras fontes, sim, perfeito? Essas fontes são mais caras, mas elas é que trazem a segurança. E esse, do ponto de vista elétrico, é o grande atributo da energia nuclear. Ela traz muita segurança. Perfeito? Então, e ela ajuda a estabilizar a rede, como as hidrelétricas fazem. Certo? Então, tem uma frase de um amigo meu, que era diretor, quando eu fui diretor de Furnas, ele era diretor de operação, o Zani, e ele falava o seguinte: Parodi, é como se fosse uma bicicleta, que se você tiver embalado, certo? Você pega numa subida, você não precisa fazer muita força para subir, perfeito? Então, é isso que é necessário. Se em algum momento, né, a rede cai a tensão, para voltar, o esforço é muito grande. Então, se eu perder a velocidade da bicicleta, para eu voltar, o esforço é muito grande, não é? É a mesma coisa que ele diz em relação a essas energias que são base. Então, se eu tiver grandes volumes de energia sendo produzidos e transitando, é como se ele mantivesse a bicicleta em andamento. Então, eu posso tirar um pouquinho de eólica, posso tirar um pouquinho de solar, e isso não vai afetar a velocidade que a bicicleta está andando, portanto, vai manter a rede estável. A energia nuclear tem essa característica e ela ajuda muito nessa questão. Agora, em relação ao combustível em si, que é o outro, faz parte do fluxo, nós temos uma oportunidade gigante. O Brasil, como eu disse, detém toda a tecnologia e também tem o urânio, certo? Então, se a gente resolvesse explorar esse mercado, a gente tinha... Hoje o mercado de combustível nuclear vai estar em torno de 120 bilhões de dólares no mundo. Com a promessa de se triplicar a energia nuclear que foi feita em COP28, nós vamos estar passando por um mercado de 350 bilhões de dólares no mundo, certo? O Brasil tem condição de participar desse mercado. E seria um sinal muito antagônico, né? Eu querer entrar no mercado de combustível nuclear, querer vender combustível nuclear para descarbonizar o mundo, e ao mesmo tempo eu ter uma usina que foi feita metade, ou 68% da usina, e eu não terminei a usina nuclear. É um negócio que seria um contrassenso. Concorda? Além disso, não fazer Angra 3 também traria um prejuízo, né, por todos os investimentos que já foram feitos e tudo mais. Então, eu acho que é um contrassenso. Então, quando a gente olha construir Angra 3 ou não construir Angra 3, eu acho que a gente tem que olhar um filme e não apenas a foto da situação que a gente está hoje. Parodi, só uma última pergunta. Você até falou agora no final do combustível. A INB tem uma participação importante nessa questão. Como que está a INB agora? Então, a INB, como eu disse, ela era dependente da União, certo? Até 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, talvez.
O que acontece quando uma empresa é dependente? Do ponto de vista das despesas dela, tudo ok. Todo mundo vai receber o salário, todo mundo vai estar bem e tudo mais. Mas do ponto de vista do investimento, é sempre uma incerteza. Porque isso afeta déficit primário, nós vamos ter mais dinheiro para investir, nós vamos ter menos dinheiro para investir. Isso gera uma incerteza nos investimentos da companhia, perfeito? E isso aconteceu por 30 anos. Então isso criou uma cultura no INB em relação aos investimentos e, ao mesmo tempo, essa incerteza dificultava a modernização do INB, vamos dizer assim, certo? Agora, de um ano e meio para cá, ela não é mais dependente, ela vive de seus próprios recursos, é uma empresa que tem zero dívida e que tem a oportunidade de explorar todo esse urânio, esse mercado que eu falei. Quando eu falei do tamanho do mercado de combustível, eu não falei da diferença de preço. Há 3 anos atrás, custaria $17 a libra de urânio, hoje custa 103. Então, o que aconteceu? Com a guerra da Rússia com a Ucrânia, e mais algumas dificuldades que nós estamos tendo na África em relação ao urânio, o preço do urânio disparou no mundo. É uma janela de oportunidade do INB. Então, nós temos que modernizar o INB, nós temos que investir no INB para que ele possa exercer todo esse conhecimento que foi acumulado ao longo desses anos lá na Marinha e nos outros atores nucleares brasileiros, né? A Amazul, Marinha, que tem um papel fundamental nessa questão e que hoje a gente tem esse conhecimento. Então, qual que é o papel do INB? É transformar esses 40 anos de investimento em conhecimento em indústria, riqueza, emprego, renda para o Brasil, para a gente poder exportar e se desenvolver, explorar esse mercado. Paroli, muito obrigado aí por estar conosco. Conversamos com o Luiz Fernando Paroli, diretor-presidente da Embepar. Até o próximo Nuclearcast. Tchau.